Eu não sei exatamente quando aconteceu, pra ser sincero, mas em algum momento, por algum motivo, por alguma razão, eu passei a considerar, a olhar pra trás e me lembrar o tempo da escola com uma memória não muito feliz, um pouco mais negativa, até com um sentimento forte de arrependimento. E depois de ponderar, de pensar muito sobre o que mudou isso, né? Porque eu lembro vagamente de mais ou menos ali na oitava série, que é o nono ano hoje, se eu não me engano, de estar conversando com os colegas meus de classe, né? E aí eles estavam falando como eles não gostaram dos anos anteriores e tudo mais, e o quanto eles não gostaram, né, da experiência do ensino fundamental. E eu lembro de ter sido o único que comentei que não, mas foi bom, eu consegui tirar coisas boas, foi proveitoso. E aí eu lembro de um cara, um desses meus colegas, ele olhar pra mim confuso e falar: mas tu gostou do quê? Porque praticamente só era zoado. E aí eu lembro que eu fiquei meio chocado, assim, né? Como não teve sutileza, com o quão direto ele foi. E realmente, eu comecei a pensar sobre isso, né? Ainda olhar mais pra trás disso na época. E eu realmente fui muito zoado, sofri muito bullying, muito abuso, né? Violência, principalmente psicológica, né? Que acabou destruindo bastante da minha autoestima, principalmente na época. Que eu demorei muito tempo para recuperar e até hoje ainda existem resquícios daqueles tempos e das minhas inseguranças. Não é uma coisa que é fácil de você se livrar, de você superar, né? Leva anos e anos, décadas da sua vida. Mas realmente, o que ele falou era verdade. Mas eu acredito que o meu eu criança talvez era um pouco mais otimista do que o meu atual e conseguia filtrar e meio que apagar ou bloquear as memórias negativas e conseguia de alguma forma focar no positivo, nas experiências boas, nas amizades que eu fiz no caminho, apesar dos pesares. Aí eu fui pro ensino médio depois disso, e no ensino médio eu tive uma fase um pouco mais diferentão, né? Eu queria me achar no mundo, queria ter minha própria identidade, o que não é muito trend, pelo menos não era na minha época, não era muito comum acontecer. A maioria das pessoas queria não se destacar, queria ser igual a todo mundo, né? E eu notei rápido que o prego que se destaca leva martelada, né? Que não é que ninguém vê com bons olhos o diferente, o que não, né? O que não tá em conformidade com as normas sociais, digamos assim. Então os anos seguintes foram bastante difíceis pra mim. Mas eu sinto que durante o ensino médio em si, por mais que também tenha sido bastante difícil, bem difícil, eu sinto que pelo ensino médio, durante ele, eu não senti que foi tão ruim assim. E eu acredito que só depois que eu deixei, de fato, a escola, que eu saí do ensino médio e comecei a tentar me autoanalisar, né? A tentar entender o que eu fui, o que eu era e o que eu sou. E eu tento fazer esse exercício até hoje. Tento entender o que faz eu ser eu, né? O que faz eu como indivíduo ser diferente e o que me faz ser igual aos outros também. O que eu tenho de único e o que eu faço pra tentar me encaixar. Em algum ponto, realmente, depois que eu saí, eu comecei a olhar pra trás e ter muito arrependimento da pessoa que eu era no ensino médio, da pessoa que eu fui na escola como um todo, mas mais especificamente no ensino médio, porque no ensino médio eu já era mais adolescente, já era um pouco mais desenvolvido, já pensava um pouco mais e nas coisas, no porquê das coisas e como eu ia abordar a vida e essa experiência que eu tive. Mas, e justamente por isso que eu acho que eu pego um pouco mais pesado com o eu daquela época, por não ter feito as coisas serem diferentes do que foram. Não acho que isso nasceu num vácuo, não foi do nada. Eu acho que eu acabei tendo alguma influência para fazer eu mudar a forma com que eu enxergava ou com que eu enxerguei o ensino médio e o fundamental. Muito prazer. Eu sou Kiske. Eu conheci anime, e talvez você, se me acompanha
do StofuCast, no canal Takumi Enferrujado, ou se viu os demais vídeos aqui do canal, talvez já conheça essa história, então eu vou tentar ser bem breve. Mas basicamente, eu conheci anime através de Bleach, né? Eu já assistia Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros, mas eu via tudo na TV, dublado, e Naruto foi o primeiro que eu tinha ciência de que era anime, que era uma animação japonesa, mas ele não abriu um leque de possibilidades pra mim. Eu só gostava de Naruto e eu assistia, né? O que fez isso pra mim foi o Bleach. Um colega do primeiro ano do ensino médio chegou pra mim e falou: pô, você curte Naruto, né? Vê esse anime aqui chamado Bleach que eu acho que você vai gostar bastante. E aí eu dei uma chance pra Bleach e me apaixonei completamente pela mídia, e desde então venho assistindo, e depois passei a ler mangá também. Então foi me desenvolvendo, fui me aprofundando, né? Então o anime foi muito preeminente durante meu crescimento, durante minha adolescência, principalmente no ensino médio. Foi muito esquisita a experiência que eu tive, porque no ensino médio, primeiro ano mais especificamente, eu fiquei ser aficionado por anime, pela cultura japonesa e mangá, né? Pelas obras né? As criações de entretenimento. Naquela época eu não tinha nenhum senso crítico, não assistia, só consumia mesmo. Mas eu lembro que o primeiro ano, em boa parte, foi uma experiência muito positiva, porque eu tinha vários colegas de classe e alguns amigos até que estavam assistindo anime, que estavam curtindo, que gostavam de anime. Então era legal, porque a gente assistia, né, depois da aula, e no dia seguinte na aula, né, no dia seguinte ia pra escola e conversava com os amigos sobre o que a gente tava assistindo, o que tinha assistido, o que tava gostando, o que não tava, se um tava na frente do outro, né, porque também não tinha muito conceito de spoiler, ninguém se incomodava muito de que se ia estragar a experiência ou não contar o que vinha acontecer. Na verdade, isso fazia a pessoa ficar mais empolgada pra assistir e ficar em dia com os episódios. Então foi uma experiência muito boa, né, nesse aspecto. Mas no segundo ano, no ensino médio, isso completamente mudou, deu um 360, assim, né, virou do avesso, porque ninguém mais daquele meu grupo queria assistir anime. Do nada, de um ano pro outro, todo mundo virou adulto. Ninguém mais queria assistir. Ah, não, já estamos velho demais pra ver desenho, você ainda vê essas coisas, eles falavam, e eu ficava tipo assim... Mas até no passado, todo mundo tava vendo. E ninguém tava reclamando, ninguém tinha problema nenhum com isso. Agora todo mundo é adulto. Agora todo mundo é adulto demais pra assistir essas coisas. E eu lembro que na época mesmo, eu me decidi, eu falei, não, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, porque pessoas vão me julgar por isso, porque, não, é coisa de criança, olha lá, o cara, não, mano, se me faz feliz, se me deixar bem, eu vou assistir, entendeu? Passei a ser até meio que combativo, sabe? Então, ativamente, eu acabava confrontando, né? Então, mesmo que a pessoa quisesse meio que me dar uma zoadinha, assim, ou me ensinar alguma coisa, ser engraçadinho, ser engraçadão, eu não deixava barato, eu sempre respondia e meio que tentava retrucar, assim, não deixava a pessoa falar livremente como queria, né? E fazer o que quisesse. Foi essa abordagem que eu tomei. Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a me aprofundar ainda mais em anime, né? Porque passou a ser parte da minha identidade, né? Eu era o cara que gostava de anime. Independente de, entre muitas aspas, tá ficando mais maduro, como besteira, né? Ainda todo mundo é criança no ensino médio. Só porque era adolescente, o pessoal achava que era cool, né? Nossa, eu sou adulto, eu não vejo mais essas coisas de criança, tá ligado? Vai pagar um boleto, sei lá, não pode se divertir mais, você é tão adulto assim, você tem que pagar a conta só, não faz sentido nenhum. Então teve toda essa experiência, e teve todo o meu lado, eu tive um lado mais emo, assim, mais gótico, só usava roupa preta, né, então, por um longo período. Eu nunca deixava isso me abalar, de alguma forma naquela época eu tinha um psicológico razoavelmente forte, eu acho, comparado com o que eu tenho hoje, e não me importava se alguém quisesse me isolar por isso, ou se quisesse me deixar de lado, eu de alguma forma eu sentia que, nossa, não, eu tinha que arrumar uma forma de justificar eu não estar, entre muitas aspas, me divertindo com o pessoal, né, porque você acabava sendo, né, isolado ou deixar de lado, não o tempo todo, eu sinto que eu sempre fui capaz de transitar bem entre todos os grupos da sala, e em todos os anos, quase todos os anos, pelo menos, né? Não vou falar todos também, porque minha memória não é tão boa assim. Mas quase todos os anos eu tive uma relação relativamente boa. Eu conversava com quase todo mundo da sala. E claro, tem as pessoas que eu gostava mais, que eu gostava menos. Sempre vai ter. Tinha os grupos dos caras descolados, né? Dos popular. Tinha as minas e tal. Tinha os mais inteligentes. Tinha os do fundão também. E bagunceiro, normal, padrão. E eu tinha... razoavelmente bem interagia com todos esses núcleos que se formavam, né, na sala. Eu acabava sendo um pouco do diferentão, né?
o cara que... Primeiro que eu já usava preto, né? A minha escola não forçava usar uniforme, até onde eu lembro. E eu exibia esse meu estilo. E se a pessoa via falar alguma coisa, porque eu tinha também camisa de anime, obviamente. Essas camisas, essas coisas, você assiste esse desenho? Eu falava, assista, muito, muito da hora, muito legal, devia assistir também. Assiste tal lugar. E a pessoa ficava meio que... Algumas, não todas, obviamente. Algumas pessoas eu conseguia desarmar ela. E conseguia até fazer alguns colegas que nunca tinham assistido anime na vida assistiam um ou outro episódio pra meio que pelo menos dar uma chance, né? Mas eu tentava justificar o fato de eu tentar validar, né? O fato de eu às vezes ficar isolado, de talvez não estar me divertindo tanto, né? Me integrando tanto no grupo, com o fato de não, eu sou melhor que eles, eu sou diferentão, sabe? Eu não... É basicamente isso, tentava justificar, eu tinha que justificar o fato de eu... Talvez, entre aspas, eu sempre fui mais caseiro, né? E os meus pais sempre foram mais conservadores, então não deixavam eu sair de casa. Até uma idade avançada. E por eles não me permitirem sair tanto quanto meus colegas, eu acabei realmente ficando mais em casa e me adaptando pra gostar de ficar em casa, pra gostar de jogar videogame, de assistir anime, de fazer coisas, né? Com esse meu tempo ocioso em casa. E então eu não saía tanto e eu não aproveitei tanto. Também porque uma parte, como eu fui jogado nesse canto, nessa posição, né, de cara diferentão que não, entre muitas aspas, que não se diverte, que não aproveita, que não sai e que fica fazendo essas coisas de criança, que é assistir esses desenhos japonês, eu meio que, eu falei, então eu sou esse, então eu sou isso mesmo, né, eu vou abraçar isso, eu não vou ficar mal por isso. E realmente durante a época eu acho que eu não fiquei, entendeu? Eu acho que não impactou dessa forma negativa. Mas os anos foram passando, né? E de alguma forma eu terminei o ensino médio. Nunca fui um dos melhores alunos, era um dos piores, será? Provavelmente um dos piores, academicamente falando. Mas de alguma forma concluí o ensino médio. Quando eu saí da escola, eu cada vez mais e mais ainda assistia anime escolar, porque é uma parte considerável da indústria é anime de vida escolar, de slice of life, né? Muito por ter esse negócio de o japonês ver a vida escolar, romantizar o período escolar como o período mais livre, onde você está cheio de potencial, você ainda não sabe o que você vai ser e você não está preso ao trabalho das 7 às 5. Né? Você ainda pode sonhar na época da escola. Claro que é muito romantizado no próprio, né? Se você entende minimamente, sabe que a estrutura no colégio japonês é muito estressante, coloca muita pressão nos alunos, né? E o que não é nada bom, obviamente. Então tem muito romantismo ali, é a época do clube, né? É a época de fazer amigos, é a época de se divertir, de fazer memórias, né? As memórias que mesmo você, depois que sair desse período de liberdade, for para a vida adulta, onde você vai ser destruído, vai ser, né, espremido, esmagado pela sociedade, tendo que trabalhar para sobreviver, você pelo menos vai ter essas memórias que você vai poder olhar para trás e pensar, pô, foi muito legal aquele período da minha vida e isso me possibilita seguir em frente, sabendo que eu podia aproveitar esse tempo. Mas por eu assistir tanto anime escolar, né, e começar a de fato construir um senso crítico, analisar criticamente, mesmo que de forma mais rudimentar na época, né, não estava tão bem desenvolvido quanto é hoje. Isso acabou, né, essa autoanálise, eu comecei a me autoanalisar e analisar o que eu estava assistindo, experienciando. Isso fez com que eu começasse a olhar para trás com um olhar mais negativo. Começou a recontextualizar toda a minha experiência no ensino médio e ensino fundamental. Mas mais especificamente, de novo, no ensino médio, porque é a época que eu comecei a tomar mais consciência de quem eu era, quem eu queria ser, a imagem que eu queria passar e a imagem que tinham de mim. Eu comecei a ter esse olhar mais negativo em relação à minha experiência do ensino médio, porque eu olhava, né, esses personagens tendo tanta diversão, né, se divertindo tanto, tendo tantas experiências, criando memórias, e eu olhava pra trás e eu falei, mas eu meio que não tive isso, sabe? Eu fui um cara isolado, que não fez muitos amigos e que, entre muitas aspas, desperdiçou a oportunidade de liberdade da vida, a oportunidade de criar memórias. É um tempo único, um período único da tua vida que não vai voltar. E eu desperdicei ele, né? Eu não aproveitei, eu não fiz o máximo que eu podia. E em parte, eu até concordo com isso até hoje, que
que eu realmente não aproveitei o quanto eu deveria ter aproveitado, sabe? Que foi bobo, sabe? Foi bobo, é uma coisa boba de adolescente. E em não ter tentado mais interagir com as pessoas, né? Sabe, ter rido, ter se divertido, realmente ter aproveitado esse tempo e feito algumas memórias. Sabe? Talvez eu devesse ter arriscado um pouco mais, tentado um pouco mais e me isolado um pouco menos, ter abraçado um pouco menos essa persona de cara diferentão, gótico, que gosta de anime, e que, se eu sou isolado, eu vou ser isolado e tá tudo bem, sabe? De alguma forma isso serviu na época, fez com que eu conseguisse passar por esse período, mas em retrospecto, olhando pra trás, realmente talvez eu tivesse perdido uma oportunidade que não vai voltar mais, de fazer amigos que talvez duradouros pra sempre, ou só ter realmente feito um período, né, de tempo único, ter feito o máximo dele, e eu não fiz. Mas claro, os animes também, por romantizarem tanto, realmente tiveram um impacto, né, nessa, no meu ponto de vista, na minha visão. Então, um pouco realmente eu entendo, eu falo, não, mas também não é perfeito assim em lugar nenhum. Ninguém teve o melhor tempo do mundo no ensino médio, e todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, sofreu bastante. Mas eu acho que talvez eu não precisava ter sido 8 ou 80, né? Eu não necessariamente precisava ter sido o cara mais popular, que ia se dar bem com todo mundo, mas eu também não precisava ter sido o mais, não sei se o mais isolado, ou mais um dos mais isolados, um que não fez o máximo pra interagir. Não sei se faz sentido. Muito prazer. Eu sou o Marcos. Eu também não sei exatamente onde é que eu quero chegar com esse vídeo. É um pouco como um desabafo, se eu for ser bem sincero com vocês, mas é uma incógnita até hoje na minha vida, e muitas vezes eu olho realmente e me dá um pouco de gatilho, assim, me dá um pouco de ansiedade e arrependimento de não ter aproveitado esses anos que não vão voltar mais, sabe? Não tem nenhuma conclusão, nem nada assim, mas eu acho que eu precisava talvez desabafar um pouco. E não sei o que você acha. Você acha que pode ter influenciado isso? Pode ter estragado a minha experiência no colégio, eu ter assistido anime e ter tomado esse lugar? Como é que foi o teu ensino médio? Não sei também se você quer compartilhar um pedacinho da tua história ou não, mas se quiser, eu tô de braço aberto pra gente trocar uma ideia, conversar. Acho que vai ser interessante. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta, ativa o sininho para você receber notificações quando tiverem vídeos novos e o meu canal não ser esquecido no algoritmo do YouTube. Vai me ajudar demais.